Os legumes são de fundamental importância para a saúde do ser humano. Usados na elaboração de diversas receitas, eles enriqueceram e continuam enriquecendo a culinária de quase todos os povos. No mundo da cozinha, os legumes têm uma participação destacada. É o que você vai ver agora. Um dos segredos da boa cozinha está na escolha dos alimentos. Costuma-se reconhecer a qualidade dos legumes pela cor intensa, pela firmeza das folhas e frutos e pelas condições das raízes e dos talos. Cuidado especial com a limpeza e conservação dos legumes é outro segredo fundamental. Mas de nada adianta voltarmos nossa atenção apenas para alimentos bonitos, limpos e saudáveis. É preciso pensar também na qualidade dos materiais e utensílios. As imagens que você vai ver agora foram gravadas num tempo em que ainda se usavam utensílios de madeira e de alumínio na cozinha. Naquela época, pouco se conhecia sobre os prejuízos à saúde provocados pelo contato direto desses tipos de materiais com os alimentos. Hoje, existem outras opções, que só contribuem para a melhoria da nossa qualidade de vida. Portanto, esteja atento, sempre. Limpar os legumes consiste em retirar peles ou cascas, sementes e impurezas capazes de prejudicar o sabor e a aparência desses alimentos. Cada tipo de legume, entretanto, tem suas particularidades. Retiram-se as folhas que estão em mau estado. Depois, colocam-se as folhas em bom estado, já destacadas do talo, na água, lavando-as cuidadosamente para eliminar todas as sujeiras. Especialmente quando se trata de legumes de folhas, a preocupação com a higiene deve ser redobrada. Na maioria das vezes, eles são servidos crus e isso aumenta a probabilidade de transmissão de doenças. Por isso, após a lavagem, devem ser colocados em um recipiente com uma mistura de água fria e suco de limão ou vinagre, na proporção de 1 colher de sopa para cada litro de água. Ou ainda, deixados de molho em produtos químicos próprios para desinfecção. Depois de aproximadamente 15 minutos, estarão prontos para o uso. Uma vez limpos, os legumes devem ser utilizados dentro do menor tempo possível. Ou então, mantidos em ambiente refrigerado, em recipiente fechado, para que as folhas não queimem ou murchem. Retiram-se folhas, brotos e partes estragadas. Depois, lava-se cuidadosamente e descasca-se o legume. A exceção é a beterraba, que primeiro deve ser cozida e depois descascada. Para conservar, coloca-se em um recipiente adequado e guarda-se em ambiente refrigerado. Alguns desses legumes, como a batata, são conservados na água. Nesse caso, é necessário ter o cuidado de sempre trocá-la, no intuito de manter seu frescor. Depois de lavar bem as batatas, os brotos e as partes estragadas são retirados. Em seguida, elas são descascadas, retirando-se os olhos, e lavadas novamente em bastante água corrente. Utilizando uma máquina de descascar batatas, o trabalho torna-se mais simples. Porém, sempre haverá necessidade de verificar se ainda restam alguns olhos ou partes com cascas. Caso não sejam utilizadas de imediato, devem ser colocadas num recipiente com água para evitar o escurecimento. É bom lembrar que trocar a água frequentemente evita o apodrecimento. Se a demora de utilização for muito longa, as batatas devem ficar também na água, mas em ambiente refrigerado.
Após descascar a cebola ou o alho, retira-se a película lisa, que às vezes continua grudada. Depois de cortar as partes estragadas, lava-se e coloca-se na geladeira num recipiente com tampa, pois tanto o alho quanto a cebola têm aroma muito forte. O alho poró só precisa ser lavado em água corrente, mas com muito cuidado, porque sempre fica um pouco de terra na parte interna. Ele tem que ser guardado dentro de um saco plástico em ambiente refrigerado para evitar que murche. Tomate e pimentão são comumente aplicados crus e com pele em saladas ou outros pratos frios. Nesses casos, devemos proceder como na limpeza dos legumes de folhas. Lavar bem, retirar as partes impuras e deixar de molho para desinfecção. Quando esses legumes vão ser usados sem pele, a lavagem também é o primeiro passo. Para retirar a pele do tomate, primeiro se lava o fruto e tira-se o umbigo. Faz-se um corte em X na pele, na parte inferior. Coloca-se o tomate por alguns instantes em água fervendo e retira-se a pele. O pimentão tem que ir primeiro para o forno bem quente, ou pode ser posto para fritar rapidamente até formar bolhas na pele. Retira-se a pele, corta-se ao meio, retirando as sementes e lavando a parte interna em água corrente. Outra técnica para tirar a pele de um tomate ou de um pimentão é passar o legume nas chamas de uma boca de fogão por alguns instantes. Uma vez lavados, descascados ou cozidos, esses legumes, se não utilizados de imediato, devem ser conservados em ambiente refrigerado. As raízes do aipo são retiradas e, de acordo com o tipo de preparação, também as folhas. Depois, ele deve ser lavado em água corrente para retirar toda a terra. O palmito tem uma casca mais grossa que se retira até chegar ao miolo macio e comestível. Para não escurecer, cozinha-se o miolo numa mistura de água, limão e sal. Já com o aspargo, basta tirar a casca fibrosa, lavar em água corrente e cozinhar a inglesa na água e sal, amarrando uma certa quantidade em forma de trouxinha. Os legumes de talo, como palmito e aspargo, uma vez descascados e cozidos, devem ser conservados no seu líquido de cozimento e guardados em ambiente refrigerado. Primeiro retiram-se as folhas, o talo e as partes estragadas. Em seguida, a couve-flor é lavada com cuidado e colocada para repousar em uma solução de água, vinagre e sal para eliminar as larvas. Depois, ela é retirada e lavada outra vez em água corrente. Se a couve-flor não for cozida imediatamente, deve ser guardada na geladeira, coberta com um pano úmido. Com a alcachofra, corta-se o talo e retiram-se as primeiras folhas da parte externa. Em seguida, aparam-se as folhas superiores com uma faca e as pontas com uma tesoura. Depois, lava-se em água corrente e cozinha-se na água e sal, à inglesa, deixando esfriar na mesma água do cozimento. Cortar legumes é uma verdadeira arte.
Os cortes não se limitam a gomos e rodelas. Os legumes podem ser ralados, torneados, picados, modelados. De acordo com o tipo de corte, a aparência do prato se modifica, tornando-se mais delicado ou sofisticado. Você vai conhecer agora os cortes mais comuns. Um corte específico para legumes de folha, como a alface e a couve, é o chiffonade. Enrolam-se as folhas, formando cilindros, que são cortados em tiras finas. Para legumes como cenoura, abobrinha, nabo, chuchu, existem vários outros tipos de corte. Vamos começar pelo julienne. O legume deve ser dividido em 2 ou mais pedaços, conforme seu tamanho. Apara-se cada pedaço até que fique no formato retangular. Corta-se em fatias bem finas, de mesma espessura, e empilham-se as fatias para facilitar o corte em tiras. No corte brunoise, apara-se o legume até ficar retangular ou quadrado. Corta-se em fatias finas, que são empilhadas e novamente cortadas no formato de bastões, com a mesma espessura das fatias. Depois, os bastões são cortados em pequenos cubos. Conforme o tamanho dos cubos, esse corte vai mudando de nome: jardinière e macédoine. E quando os bastões são cortados em fatias finas, em vez de cubos, temos o corte paysanne. No corte printanière, o legume é dividido em quartos ou oitavos, conforme o seu tamanho, e torneado no formato oval. E as batatas? São tantos os tipos de corte e até de moldagem que elas merecem um capítulo especial. Depois de aparadas em formato retangular, as batatas são cortadas em fatias. Que devem ser empilhadas e novamente cortadas em bastões. De acordo com a espessura do corte, elas recebem os seguintes nomes: paille ou palha, allumette ou palito, mignonette, frite ou fritas, a mais conhecida, e ainda pont neuf. Nos cortes parmentier e rissoler, os bastões são fatiados em cubos. O tamanho dos cubos das batatas parmentier é um pouco menor que o das rissoler. As batatas também podem ser torneadas. Aparam-se os extremos e depois, com a faca de ofício, retiram-se finas lâminas no sentido do comprimento para que fiquem com as faces arredondadas. Nesse tipo de corte, as batatas têm que ser do mesmo tamanho para manter a uniformidade. As menores recebem o nome de chateau. As médias são chamadas de nature e as grandes fondante. Para os cortes parisiense e noisette, são necessárias batatas graúdas e uma colher apropriada. As noisettes são um pouco menores que as parisienses. Pode-se também fazer as batatas boulanger, chips e gaufrette,
Elas são cortadas em rodelas finas com uma faca ou mandolim, recebendo nomes diferentes de acordo com a espessura das rodelas. A batata boulanger é cortada em fatias finas e a chips em fatias ainda mais finas. Já a batata gaufrette tem que ser cortada com o auxílio de um mandolim de lâmina estriada, girando a batata a cada corte. E, finalmente, temos as batatas moldadas, cuja base é o purê sem leite. A batata duchesse é moldada em saco de confeitar com um bico estrelado. A batata Williams é moldada à mão, no formato de uma pera, e depois empanada à milanesa. A batata croquette também é moldada à mão na forma de um pequeno cilindro. E depois, igualmente empanada à milanesa. Todo o processo de limpeza, corte e conservação dos legumes faz parte da mise en place. Se ela for bem executada, o trabalho na hora do atendimento será muito mais eficiente. A pré-preparação dos legumes, entretanto, não é a única atividade da mise en place. Se você quer saber mais sobre o assunto, não deixe de assistir aos outros segmentos do Mundo da Cozinha. A grande maioria dos restaurantes oferece peixes em seus cardápios. Eles são nutritivos, indicados para dietas, de fácil cozimento e podem ser preparados de várias maneiras. Por tudo isso, o pescado é um alimento com grande prestígio no mundo da cozinha, onde recebe um tratamento especial. É o que você vai acompanhar a partir de agora. Com tesoura ou faca, retiram-se as nadadeiras, com exceção da cauda, cortando junto da raiz. Segurando o peixe pela cauda, tiram-se as escamas com uma escova própria ou uma faca. Depois, abre-se o ventre, cortando do ânus até a cabeça, e puxam-se as vísceras com a mão. Com a faca, cortam-se as tripas bem junto da cabeça. Quando o peixe for preparado com a cabeça, basta tirar as guelras. Caso contrário, retira-se a cabeça. Algumas preparações de peixes roliços exigem que as espinhas sejam retiradas. Faz-se uma incisão ao longo da espinha dorsal. Deve-se seguir a espinha, deslizando a lâmina da faca na direção do ventre, com muito cuidado, levantando o filé gradativamente até desprendê-lo. Repete-se a operação no segundo filé. Tiram-se as espinhas externas e as partes sangrentas. Deslizando a faca entre a pele e o filé, começando pela cauda, retira-se a pele.
Retiram-se as escamas e, em seguida, faz-se uma incisão na cauda com a faca. Com a mão, tira-se a pele no sentido da cauda para a cabeça. Retira-se primeiro a pele da parte superior, a parte escura do peixe. Cortam-se as nadadeiras com a tesoura ou faca. Tiram-se as vísceras fazendo um corte no ventre e puxando-as com a mão. Para retirar as espinhas do peixe achatado, também existe uma técnica própria. Faz-se uma incisão no centro do peixe ao longo da espinha dorsal, partindo da cabeça para a cauda. Desliza-se a lâmina da faca com muito cuidado entre a espinha e o primeiro filé até separá-lo. Vira-se o peixe para retirar o segundo filé. Os filés da parte inferior também são retirados dessa mesma maneira. Em seguida, retira-se a pele dos 4 filés, fazendo uma incisão na cauda com a faca. Com a mão, tira-se a pele no sentido da cauda para a cabeça. Os cortes de pescados dependem do tamanho do peixe e do tipo de preparação. O mais conhecido é o corte em postas, feito geralmente em peixes redondos, médios ou grandes. Também é muito comum o corte em goujon, utilizado em filés. Os goujon podem ser grandes ou pequenos. Tudo vai depender do tipo de preparação. E existem cortes especiais, como o Colbert, usado em linguados. Faz-se uma incisão ao longo da espinha dorsal. Separam-se os filés da espinha sem desprendê-los. Corta-se a espinha em 2 ou 3 lugares para que ela possa ser retirada com mais facilidade após o cozimento. Outro corte especial. Uma vez retiradas as vísceras, faz-se uma incisão ao longo da espinha dorsal, começando pela cabeça e terminando na cauda. Desliza-se a faca delicadamente pela espinha em direção ao ventre, sem abri-lo e sem separar os filés da cauda. Retira-se o espinhaço com a tesoura, cortando rente à cabeça e à cauda, e pronto. E ainda temos um corte curioso, o lorgnette. Nesse corte, a pele do peixe não é retirada. Soltam-se os 2 filés das espinhas sem separá-los da cabeça. Retira-se o espinhaço, cortando-o rente à cabeça. Com uma faca, tiram-se as espinhas laterais e a parte do ventre. Enrolam-se os filés com o lado da pele virado para o interior. Prendem-se os filés com um palito, ficando o peixe com o formato de um binóculo. Uma vez limpos, desossados e cortados, os peixes têm que ser conservados sob refrigeração. Damos o nome de frutos do mar aos moluscos e crustáceos usados na nossa alimentação. Os tipos mais comuns de moluscos são formados por conchas, entre as quais fica seu corpo, mole e gelatinoso. É o caso de mexilhões,
ostras e outros mariscos. Primeiro raspa-se a concha para tirar as possíveis crostas. E em seguida, lava-se em bastante água corrente. Depois, retiram-se as barbas. Para ser servido cru, abre-se o molusco, introduzindo-se a lâmina da faca na articulação das duas conchas. Depois de abertas, retiram-se possíveis impurezas e solta-se o molusco. Para a maioria das receitas, os mexilhões, uma vez limpos, devem ser cozidos. Em seguida, são destacados de sua concha e conservados sob refrigeração. Um detalhe muito importante: os mexilhões que estiverem abertos antes do cozimento e aqueles que não abrirem durante a cocção devem ser postos de lado, pois não devem estar aptos ao consumo, possivelmente estragados. Lava-se a ostra em água corrente e esfrega-se a concha com uma escova. A seguir, envolvendo a ostra em um pano de cozinha, enfia-se a ponta da faca de abrir ostras na articulação entre as duas conchas e, com jeito, tenta-se separá-las. Limpa-se a ostra e solta-se o molusco da concha. Quando forem servidos crus, os mexilhões e as ostras só devem ser abertos na hora. A outra categoria de moluscos é a dos chamados cefalópodes, que tem o corpo mole e vários tentáculos. É o caso das lulas e dos polvos. Lava-se com bastante água corrente e separa-se a cabeça. Depois, tiram-se as vísceras e destaca-se a bolsa de tinta com as mãos, com muito cuidado. Tiram-se as cartilagens e a pele do corpo. Retiram-se os olhos, limpando-se a cavidade e extrai-se a bolinha dura alojada na cabeça da lula. Depois, lava-se de novo com água fria, esfregando com as mãos. As partes comestíveis são a carne e a tinta. As lulas podem ser cortadas em tiras, em pequenos quadrados ou em anéis, dependendo da receita. Ou ainda, usadas inteiras, quando forem recheadas. Os crustáceos podem ser identificados pela carapaça dura e seus muitos pares de patas. São os deliciosos camarões e lagostas, frutos do mar muito solicitados nos restaurantes. Os camarões são lavados em água fria e cozidos em água e sal. Separa-se a cabeça, puxando-a com as mãos. Retira-se a casca. Depois, tira-se a tripa da cauda, fazendo uma pequena incisão ao longo do corpo. O camarão também pode ser descascado cru ou ainda utilizado sem descascar, cru ou cozido. Normalmente, o camarão é utilizado inteiro, mas existem preparações em que são cortados. Vamos ver alguns desses tipos de cortes. Ao limpar, não retirar o rabinho.
Corta-se o camarão em dois, deixando as duas metades presas no final da cauda. Pode-se também cortar o camarão ao meio, abrindo-o sem separá-lo. Esses dois cortes são utilizados na preparação de camarões à milanesa. Para os camarões grelhados, basta cortar a casca do dorso, retirando-se a tripa e lavando-os em bastante água corrente. Se a lagosta for apresentada inteira, como no caso da preparação à parisiense, ela deve ser colocada sobre uma tábua. Amarra-se firmemente com barbante e cozinha-se em água e sal. Separa-se a cauda do corro. Para retirar a carne, usa-se uma tesoura apropriada, cortando ambos os lados da parte inferior da cauda rente à carapaça. Depois, solta-se e lava-se a carne com cuidado para não esfacelá-la. E corta-se em medalhões. Para uma apresentação em metades, depois de limpa e cozida, a lagosta deve ser cortada no sentido do comprimento, da cabeça até a cauda. Retira-se a parte não comestível e a tripa. Solta-se a carne da cauda e lava-se cuidadosamente. O sabor de pescados e frutos do mar costuma atrair para os restaurantes uma legião de admiradores. Eles proporcionam uma ótima chance para você exercitar sua criatividade e mostrar o seu talento. Mas isso também pode ser desenvolvido com outros tipos de alimentos. Veja como assistindo aos demais segmentos do Mundo da Cozinha. O profissional de cozinha lida com diversos grupos de alimentos. Entre os mais requisitados pelos clientes estão as carnes. No Brasil, as mais consumidas são a bovina, a suína e a de aves, especialmente o frango. Você vai ver neste segmento do Mundo da Cozinha como algumas delas são limpas e cortadas. A escolha correta das carnes é mais um dos tantos segredos da boa cozinha. Mas de nada adianta uma carne de cor bem viva, com ótima textura, sem uma gordurinha, se os materiais e utensílios usados em seu preparo não tiverem qualidade. As imagens que você vai ver agora são de uma época em que ainda se utilizavam produtos de madeira e de alumínio na cozinha. Naquele tempo, não se tinha consciência sobre os perigos que o contato direto destes materiais com os alimentos poderia provocar em nossa saúde. Mas, ainda bem, muito se evoluiu na busca da qualidade de vida e hoje há muitas outras opções quando se trata de materiais e utensílios para a cozinha. É uma questão de estar sempre alerta. As carnes bovinas servem de base para uma grande variedade de pratos quentes e frios.
Pela maciez e pela diversidade de receitas a que se presta, uma das mais utilizadas no mundo da cozinha é o filé mignon. Dando um corte junto à cabeça do filé, desprende-se a corrente do lado direito, puxando-a depois com a mão. A seguir, retira-se a pele transparente da cabeça até a ponta do filé. Enfia-se a ponta de uma faca média entre a membrana prateada e a carne, quase no final do lado esquerdo da membrana. Desliza-se a faca para o lado direito até a cabeça do filé, inclinando a lâmina ligeiramente para retirar a membrana sem cortar a carne. Essa operação se repete até retirar por completo a membrana prateada. Vira-se o filé do outro lado e raspa-se com cuidado, da cabeça até a ponta, para retirar todas as gorduras. O Chateaubriand é tirado da parte mais grossa do filé. Como geralmente é servido para 2 pessoas, deve ter peso aproximado de 400 gramas. Alguns restaurantes, entretanto, oferecem porções individuais pesando em torno de 250 gramas. O tournedos é o corte tirado do coração do filé mignon, na parte mais grossa. Deve pesar aproximadamente 180 gramas e ser preparado conforme seu corte. Alto, sem bater. O medalhão é o corte tirado da parte mais fina do coração do filé mignon e deve pesar mais ou menos 90 gramas, motivo pelo qual sempre são servidos 2 em cada porção. O escalopinho é o corte tirado da parte mais grossa da ponta do filé, pesando aproximadamente 60 gramas. Nesse caso, servem-se 3 unidades por pessoa. Para o estrogonofe, corta-se o filé em tirinhas na parte mais fina da sua ponta. Outros cortes clássicos são o filé mignon propriamente dito, o escalope, a picata, o goulash e o picadinho. Separa-se a capa de filé e corta-se o excesso de gordura. Vira-se a peça e retiram-se as pelancas, como também eventuais aparas. Pode-se dizer que existe apenas um corte para esse tipo de carne. Ele também é chamado de contrafilé e deve pesar aproximadamente 250 gramas. Quando é cortado na parte mais macia, muda de nome para entrecôte, que pode ser servido em porções individuais ou para 2 pessoas. Nesse caso, é chamado de entrecôte double, sendo trinchado pelo maître na frente do cliente. E, deixando o contrafilé com seu osso, temos o côte de bœuf, mais conhecido como chuleta do boi.
Outros cortes de carne com osso têm boa aceitação. Eles são usados principalmente em restaurantes especializados em steaks. O Porterhouse Steak inclui o osso, o contrafilé e o filé mignon. É cortado na parte mais grossa do lombo. O T-bone steak, idêntico ao Porterhouse Steak, é cortado na parte mais fina do lombo. O club steak abrange somente o osso e o contrafilé e é cortado a partir do final do filé mignon. Chamamos de miúdos todas as partes comestíveis dos animais, com exceção da carne. Eles são usados como base para alguns pratos e patês. Você vai conhecer a limpeza e o corte de 3 espécies de miúdos. Do fígado, retira-se apenas a pele, fazendo uma pequena incisão com a ponta da faca e soltando com os dedos. Deve-se retirar também a gordura que fica presa no fígado e ainda a parte onde estava preso o fel. Antes de limpar a língua, deve-se deixá-la de molho durante 6 horas. Em seguida, retira-se a pele, eliminando a parte que ligava a língua à laringe. Corta-se a língua em fatias ou em tiras mais ou menos finas, conforme o prato a ser preparado. As tripas já vêm pré-cozidas e limpas. Mas, mesmo assim, é sempre bom lavá-las novamente e cozinhá-las com água e suco de limão. Elas podem ser cortadas em tiras finas ou em pequenos quadrados, dependendo da receita. Desde os tempos da colonização portuguesa, a carne de porco tem grande prestígio na culinária de algumas regiões brasileiras. Tanto é assim que os restaurantes costumam oferecê-la em variadas receitas. A peça de maior utilização na cozinha é o lombo não desossado, o carré de porco. Os cortes mais conhecidos são o próprio carré de porco, para 2 ou mais pessoas, a costeleta e os escalopinhos tirados do lombo já desossado. Ainda temos o pernil, geralmente assado inteiro com o osso. O osso mantém a carne macia, pois evita que ela encolha. As carnes de aves, especialmente a do frango, também são muito apreciadas no Brasil. Para limpá-las, desossá-las e cortá-las, há técnicas próprias. Primeiro, retiram-se a cabeça, as pernas, a moela e o fígado. Em seguida, lava-se a carcaça, externamente e internamente, em bastante água corrente, e elimina-se qualquer raiz de pena que tenha restado. Depois, escorre-se o frango. A maneira como se desossa uma ave
é determinada pelo prato que se pretende preparar. Separam-se as duas asas, fazendo-se um corte na articulação com uma faca de tamanho grande. Coloca-se o frango com o peito para baixo e, com a faca de desossar, faz-se uma incisão na pele, começando pela base do pescoço, de modo a separar a carne de ambos os lados da coluna vertebral. Procura-se com os dedos as articulações do osso da sobreasa e corta-se com uma faca bem afiada. A mesma operação deve ser feita na sobrecoxa, separando-a do quadril. Desliza-se a faca ao longo da coluna vertebral e das costelas, com a lâmina voltada para a carcaça. Repete-se a operação no outro lado, liberando-se assim a carcaça, mas tomando o devido cuidado para não danificar a pele do frango. A seguir, retiram-se os ossos das sobreasas, das coxas e das sobrecoxas, e ainda os nervos, se for o caso. Esse processo de desossagem é utilizado na preparação de galantinas de aves como frango, pato, fazão e galinha d'Angola. Com uma faca de tamanho grande, cortam-se as asas bem no local da articulação. Em seguida, faz-se um corte ao longo de um dos lados do peito, usando uma faca de desossar. Depois, separa-se com cuidado o peito da carcaça, mantendo a ponta da faca inclinada. Quando se chega à sobreasa, corta-se somente a articulação. Repete-se a operação com a outra metade do frango. Retira-se a pele do peito e pronto, temos 2 belos supremos de frango. O início é o mesmo da desossa do peito. Após ter cortado a articulação da sobreasa, corta-se a articulação da sobrecoxa. Com a faca, corta-se rente à carcaça, separando a carne da sobrecoxa. Em seguida, separa-se a metade do frango, cortando a pele. Por último, retiram-se os ossos da coxa e da sobrecoxa. Ele pode ser grelhado também aberto com os ossos, mas a coluna vertebral é retirada, desossando-se o frango somente depois de grelhado. Assim, evita-se que ele se deforme. Se o frango vai ser frito ou salteado, deve-se cortá-lo em 8 pedaços. Primeiro, retira-se a coluna vertebral. Depois, separam-se as coxas das sobrecoxas, cortando na junção natural. Destaca-se a sobreasa com um pedaço do peito. Corta-se o restante do peito em 2, no sentido transversal. A grande variedade de alimentos e as possibilidades de combinações entre eles dão margem a um incontável número de preparações culinárias. Ao saber manejar adequadamente os diferentes tipos de carne, de legumes e outros alimentos, você estará dominando alguns dos segredos que tornam mais estimulante o trabalho no mundo da cozinha.